estude, né? Entenda de fato o que é CX, aprender as regras para quebrar as regras. Tem que conhecer a metodologia e saber como adaptar, por que adaptar, quando adaptar. Então, não ter medo de fazer uma coisa que está um pouquinho fora do script, porque não é um padrãozinho, assim, não tem uma fórmula mágica, né? Olá, olá pessoal, aqui quem fala é o Cristiano Bem, eu sou host aqui do nosso videocast, o ACXcast, o videocast da comunidade Amigos CX. Sejam todos bem-vindos e hoje a gente tem uma convidada super especial que veio direto do sul para cá, né? Então, Laura Sica, seja muito bem-vinda ao ACXcast. Muitíssimo obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e conversar um pouquinho contigo. Legal, Laura. A Laura, pessoal, para quem não conhece, ela é gerente sênior de Customer Experience na Portobello Shop. Portobello aí, referência, né, do setor, a gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas, Laura, fala um pouquinho da tua jornada para a gente, que tem uma jornada bem legal, passando por empresas diversas e em outros países também, né? Bom, vamos lá, então. Eu sou publicitária de formação, Legal. Fiz pós em marketing, MBA em marketing digital, mas sempre trabalhei mais com marketing do que com publicidade propriamente dito. Minha grande escola foi a Dell, fiquei quase 10 anos na Dell. Tive algumas passagens na Disney, fazendo o programa aquele para universitários, então lá vivi o outro lado, né? Não no marketing, não em CX, trabalhei direto nos parques ali mesmo, na ponta. Legal. Depois da Dell, acabei indo para Dubai, tive uma experiência lá num dos grandes grupos, uns grandes conglomerados, e depois a gente fala um pouquinho mais sobre essa experiência, e de lá vim para Portobello Shop, então hoje moro em Florianópolis e estou liderando o time de CX lá. Legal. E sempre na área de Customer Experience, ou como que você foi ocupando aí? Na Dell você trabalhava com o que especificamente? Na Dell eu entrei como gerente de conteúdo, trabalhava Olha com só. uma ferramenta automatizada para propostas, para responder a RFPs. Aham. E acabei entrando num programa eles chamam de talentos, é tipo um programa de rotação. Aham. E meu primeiro assignment foi em Customer Service, então não foi em CX ainda, mas já comecei a entrar um pouquinho nesse meio. E era um projeto global para reduzir a quantidade de contatos que a gente tinha dentro da Dell. E o meu segundo ano daí foi em CX propriamente dito. Então, entrei para trabalhar no time que liderava o programa de NPS e nunca mais saí disso. E daí acabei trabalhando em outras áreas de CX também, mas foi ali a grande virada. Pô, legal. E desde então você sempre atuou com experiência do cliente? Desde então, isso foi lá por 2014, 2015, e me apaixonei, acho que realmente me encontrei, é uma área que eu gosto muito, acho que é uma área que está crescendo muito também, tem muitas oportunidades, tu acaba trabalhando com muitas coisas, né, muito dinâmico. Aham. E então, pô, não saio nunca mais de CX, assim, sou Pô, apaixonada. muito legal. E o que me chamou muito a atenção foi sua experiência profissional em CX numa empresa lá de Dubai, que não é um grupo, né? Na verdade. Aí você me ajuda com o nome, né? É Majid Al Futtaim. É isso aí, Majid Al Futtaim. Legal. Também conhecida como MAF, né? A gente... MAF, melhor. MAF, aí, ó, facilita a vida. Muito. Então, eu trabalhava na holding que liderava, né, as diferentes unidades de negócio. E a gente tinha em diferentes segmentos. Primeiro de shoppings, então tinha mais de 20 shoppings, Mall of the Emirates, todos os city centers. Unidade de negócio retail, Carrefour em todo o Oriente Médio. Daí tinha a unidade de negócios de entretenimento, digamos assim, que daí entra o Ski Dubai, que acho que todo mundo conhece, aquela estação de esqui dentro do shopping. Uma rede de cinemas também em todo o Oriente Médio, Magic Kingdom. Depois a gente tem a unidade de negócios que era lifestyle, que eles chamavam, né? Que daí entravam marcas de brinquedos, roupas, móveis, coisas assim. Então, Lego, Crate and Barrel, Lululemon, Caramba. tudo que tu pode imaginar. Tinha uma unidade de negócios de comunidades, então, condomínios, estilo Alphaville, digamos assim. Aham.
E por último, tinha a unidade de negócios de hotéis. Então, aí não eram marcas próprias, então Pullman, Kempinski, Novotel, enfim, uma série de diferentes marcas. E isso foi o que mais me empolgou quando eu recebi essa proposta de ir para o outro lado do mundo, né? Porque eles estavam buscando alguém para ajudar a evoluir no programa de voz do cliente. Algumas marcas já tinham um programa rodando há alguns anos, precisavam evoluir, e outras eles precisavam implementar. Então, meu trabalho lá era exatamente esse, trabalhar com todas as unidades de negócio para evoluir voz do cliente. A gente fazia o top-down e fazia bottom-up. Então, a gente fazia pesquisas transacionais e a gente fazia pesquisas cegas, né, de concorrência também. Pô, é legal, porque é uma experiência bem plural, né? Porque você está em outro contexto, totalmente diferente, outra cultura e vários negócios diferentes, né? Assim, tem entretenimento, mas tem hospitalidade, né? Tem o varejo, né? Pô, que legal isso. E qual foi se você pode falar, os top 3 desafios aí que teve, assim, é mais questão de cultura, mais questão da própria implementação mesmo, time? O que você achou que era mais desafiador? Vamos lá. O primeiro grande desafio para mim foi me conectar e me relacionar com todas as unidades de negócio. Porque quando eu cheguei lá, elas trabalhavam de formas muito independentes. Então, tu pensa lá, o Carrefour tem seu CEO, tem seu time de CX, tem o time de lifestyle, mesma coisa, trabalhando de forma muito separada. E daí chega o pessoal da holding e diz, agora vocês têm que trabalhar dentro da estratégia que a gente está propondo. Então, como que eu me torno relevante para esses times, para essa unidade de negócios, muitas vezes gerenciando, né, indiretamente pessoas de níveis hierárquicos mais altos que eu, e dizendo, esse daqui é o caminho que a gente está seguindo para o grupo. Então, os meus primeiros 6 meses ali foi muito de entender a realidade de cada negócio e criar um relacionamento forte com esses diferentes times, né, diferentes áreas de negócio que eu ia trabalhar. Legal. Então, era muito de realmente como que eu demonstro valor para eles, como que eu agrego em cima de tudo que eles já estão construindo, que tem trabalho legal sendo feito em todas as unidades de negócio, e como que eu conecto os diferentes grupos, porque no fim do dia todo mundo faz parte do mesmo conglomerado e a gente queria muito ter essa experiência única, né? Então, a gente até trabalhava lá com o conceito de Smashables, né? Então, a gente queria de fato que, independente de onde você estivesse, se estivesse em uma marca da Magia Delfutem, a experiência fosse igual. Então, a gente tinha padrão de atendimento igual para todo mundo e algumas coisas peculiares para cada uma das marcas. Então, esse foi o primeiro grande desafio. O segundo foi a questão do engajamento da liderança, porque por mais que tivesse claro para a liderança isso é importante, ainda era um primeiro passo ali, engatinhando um pouco o que é esse tal de CX, né? Então, como são os processos, tá? Eu preciso fazer um projeto aqui de CX Design. Pela metodologia aqui, explica passo a passo, vamos demorar X tempos. Tu tem até sexta. Me entrega aqui esse projeto. Eu preciso fazer uma pesquisa. Não precisa, não. Conversa com o CEO aqui que tu já vai ter a noção do que precisa ser feito. Não, então, teve muito essa parte de educação do que de fato é preciso. Mas, por outro lado, eles realmente acreditavam e eles queriam trazer as melhores pessoas para dentro. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer diversos workshops com Martin Lindstrom, que é um dos grandes gurus ali de comportamento do consumidor, né? A gente fez certificação de CX Design com a Royal College of Art, né? Que foram os caras lá onde nasceu a metodologia do Double Diamond, né? Então, tinha muito essa pluralidade, assim, que a gente tinha que ir gerenciando no dia a dia, assim. Foi uma crescente, eu diria, essa jornada de CX. E por último, ainda ligado ao primeiro, assim, realmente essa conexão entre as marcas. No meu segundo ano, eu comecei a trabalhar com loyalty. A gente lançou um programa de fidelidade para o grupo, que é o Share, que, explicando de forma bem simplista,
se tu for em qualquer shopping da Maggi da Alfutém, tu arrecada pontos em qualquer loja que está lá dentro, qualquer marca, e tu pode usar em qualquer outra marca. Então, foi a primeira vez que todas as marcas começaram a trabalhar junto. Que legal. Então, como que a gente desenha a jornada de fora para dentro, né? Um projeto que nasceu muito da tecnologia, temos um app aqui, e a gente entrou um pouquinho depois na jornada e disse, opa, para um pouquinho, que tem algumas jornadas que não estão fluídas. A gente precisa dar uns passinhos para trás para não dar um tiro no pé, assim. E foi muito legal, porque o time como um todo, assim, ficou meio receoso. Putz, se X entrou, vai nos travar esse projeto. E daí a gente fez o primeiro workshop ali e eles disseram, meu Deus, venham e vamos fazer todas as jornadas. Então, a gente passou de uma prioridade assim, ó, vocês têm que olhar 10 jornadas, tinha uma lista lá de 30 jornadas para a gente revisar. Nossa. Então, eles realmente sentiram valor nisso e foi muito legal, assim, mas foi uma jornada. Pô, que bacana. E tem um ponto também que eu lembro até da tua palestra no All Summit, que você falou de uma experiência lá que pegou num ponto cultural, assim, do cinema. Cinema, né? Isso aí. Porque uma coisa é quem vive lá, quem nasceu lá e quem tem os hábitos de lá, mas Dubai, principalmente, é um país que recebe muita gente, né? Tem muita gente trabalhando ali, muito turista e tal. E você citou um exemplo fenomenal ali de voz do cliente, de perceber qual que era a necessidade. Fala um pouquinho pra gente desse exemplo também. Pô, esse exemplo é muito bom, porque parece muito simples, né? Mas quando tu tá imerso ali no problema, às vezes tu não enxerga. E a situação é o seguinte, em Dubai, o cinema é uma experiência peculiar. As pessoas chegam atrasadas no cinema, tem muitos filmes do Oriente Médio, cinema indiano, aqueles filmes que são bem mais longos que o normal. Às vezes a pessoa chega meia hora depois de começar o filme e tá tudo bem, sabe? Vai entender o filme. Chega com criança de colo, a criança chora, toca o telefone, atende, assim, e essa é a experiência normal. Só que o que acontece em Dubai, quase 90% da população é de expatriados. Olha aí. Então, quando eu cheguei lá, eu pensei, opa, essa é uma experiência estranha, mas, de repente, é o normal aqui. E quando a gente lançou a pesquisa para a Vox, né, que era a nossa marca de cinemas, começou a aparecer cada vez mais interrupções no cinema. Isso incomoda, isso é, de fato, um problema. E daí, entrando na metodologia, né, tinha lá os inner loops, eles fizeram uma série de iniciativas. Vamos botar alguém lá para entrar de 10 em 10 minutos, para verificar, dar um sinal para a pessoa. E nada resolvia. Então, a gente juntou, né, foi pro nosso outer loop, precisamos fazer alguma coisa para resolver esse problema. E a gente lançou o que eu brinco que foi uma ideia disruptiva, que era a sala de cinema onde você não podia fazer barulho. Então, a gente fez toda uma campanha em cima disso e foi algo que nos deu um monte de mídia gratuita, assim, foi algo espetacular. Outras marcas, inclusive, copiaram logo na sequência essa mesma ideia. Então, a gente iniciou o piloto num dos principais shoppings lá no Mall of the Emirates, tinha uma sessão de noite, às 9 da noite, essa daqui você precisa desligar o telefone, não pode entrar atrasado, isso, você vai ser expulso caso isso aconteça. E foi super legal, assim, porque daí tu sabia, se tu vai numa sala qualquer, é experiência local. Sim. Se tu vai nessa daqui, é uma experiência jeito, como né? em outros lugares do mundo que tu vai para assistir o filme, né? E posso contar mais uma de Dubai? Claro, porque eu adoro as histórias, tem tantas histórias legais. Uma das minhas preferidas é do Carrefour da peixaria, porque no Carrefour a gente fazia pesquisas transacionais e a gente cortava por área do supermercado, né? E na da peixaria a gente começou a receber muitos feedbacks de vocês estão cortando o peixe da forma errada. Eles disseram, putz, o que é cortar o peixe da forma errada, né? E daí volta para essa questão. Dubai, muitas nacionalidades, muitas culturas diferentes, cortar o peixe de uma forma para uma cultura é uma coisa, para outra é outra coisa. E nem todo mundo fala inglês bem, né? Então, eu tô lá com a pessoa que está atendendo, que fala árabe, às vezes comunica ali no inglês meio meia boca, quem está do outro lado também, às vezes, não fala super bem. Então, o que eles fizeram? Painel estilo McDonald's, assim, ó, quero esse peixe, corte 1, corte 2, corte 3, corte 4. Olha aí. E resolveu o problema. Que então, legal. Isso foi o que eles fizeram, uma decisão inner loop ali da loja mesmo para resolver.
Então, a importância da voz de cliente de fato ouvir, né? Porque onde tu vai Exato. pensar que tem uma forma errada de cortar um peixe, que vai ser diferente de um lugar para outro, né? Então, Nossa, muito legal isso, porque dá sentido a tudo todo o nosso trabalho, né, de gestão de experiência, porque imagina lá um supermercado com, você falou, num lugar que tem 90% de pessoas que não são dali uhum, e que tem necessidades totalmente diferentes, né? diferentes. É isso Muito aí. legal, muito legal. E daí você veio para o Brasil. É Como isso que foi aí. isso? Você veio ao convite da Portobello Shop. Na verdade, eu decidi voltar para o Brasil um pouco antes. Ah, entendi. Eu fui para Dubai sempre com a ideia que eu ficaria lá por um Por um período. período Teria determinado ali. teria uma experiência lá, mas sabia que queria voltar para casa em algum momento. E eu decidi fazer isso antes de estourar a pandemia, exatamente ali quando estourou a pandemia, então eu acabei voltando para o Brasil. E nessa volta, eles acabaram pedindo para eu continuar trabalhando para eles remotamente, então eu fiquei 2 anos e meio lá e mais 1 ano e meio trabalhando para eles aqui remotamente. Legal. Daí, nesse período, passei a trabalhar um pouquinho mais com CX Design e daí entrei para o time do Share, que é esse programa de fidelidade mesmo. Trabalhei para... quando eu saí, eu estava finalizando o projeto para um tier VIP deles, que Aham. vocês imaginam que em Dubai o VIP é É realmente bem high. VIP, assim, é bem Exato. diferente da nossa realidade. E trabalhei também com a integração do programa do Lego, Uhum. que ele já tem um programa de fidelidade, né? Mas lá no nosso cenário a gente estava integrando para não ter a experiência do cliente Lego ter o programa 1 e o programa 2, um Zoom App aqui. Então, essa foi minha última experiência. E quando eu voltei para cá, acabei me conectando com o Walmart do Canadá, fiquei uns 6 meses dando consultoria para eles também estavam Ah, num tá. processo para evoluir o programa de NPS, e nesse meio do caminho que surgiu a Portobello Shop na minha vida, com a proposta de iniciar a área de CX. Então, a Portobello sempre foi uma marca referência, é uma marca referência, né? Já tem uma experiência muito legal, mas nunca tinha tido uma área propriamente dita de CX. Então, eu entrei com esse desafio de estruturar. E isso foi quando? Em 2000... Isso foi em março do ano passado. Março do ano passado. Março do ano passado. 2022. É isso Legal. aí. E quem que é a Portobello hoje? Algumas pessoas... Eu conheço bem porque eu reformei a casa. Então, o Portobello eu conheço muito bem por causa disso. Mas quem que é a Portobello Shop? Explica um pouquinho mais pra gente. A Portobello Shop é a unidade de varejo da Portobello, que é um grupo, né, a maior Sim. empresa de revestimentos do Brasil, super referência em inovação e design. E a unidade de negócio da Portobello Shop, hoje são aproximadamente 150 lojas pelo Brasil, entre lojas próprias e franquias. E hoje, além de revestimentos, a gente trabalha com a solução completa. Então, Uhum. louças de metais, rodapés, enfim, outros produtos para completar essa experiência. E como é composta a área hoje de CX da Portobello em relação a time mesmo? E quais são os pilares dessa área? Perfeito. Quando eu entrei na Portobello Shop, eu herdei uma estrutura, que eu tinha aproximadamente 30 pessoas, tinha 2 times de Customer Service e um time de gestão e processos. Tá. E o que eu entendi é que, com a estrutura que eu estava, eu não conseguiria trabalhar as disciplinas de CX. Então, tinham alguns temas ali que eu considero que são correlacionados, mas eu estava muito imersa em Customer Service, ali, em resolver o problema no dia a dia. Eu não conseguia tirar a cabeça para fora da água para resolver estruturalmente os problemas. E gestão e processos, eu tinha alguns programas que acabavam ficando com CX, por exemplo, eu estava com meritocracia, eu estava com um programa de excelência do comercial e assim por diante. Sim. E a gente foi repensando qual seria a melhor forma de trabalhar a nossa estrutura. Então, na virada desse ano, a gente mudou e hoje a gente tem 3 pilares. Eu tenho um pilar de voz do cliente, Tá. que hoje são 3 pessoas. Esse time cuida do nosso programa de NPS, que a gente chama Programa Cliente no Centro, né? Além das pesquisas, todos os processos e rituais. E a gente fugiu um pouquinho do script aqui de CX e a gente trouxe para dentro também pesquisas. Uhum. Porque pesquisas estavam acontecendo na Portobello, cada time trabalhando separadamente. E eu queria muito que não acontecesse o impacto de o mesmo time ligar para os nossos top 10 arquitetos. Uhum. Enfim, e garantir que a gente
conseguisse trabalhar a pesquisa de uma forma um pouco mais eficiente, que a gente conseguisse dividir os insights, né, com todo mundo, conectar os insights e não bombardear os nossos clientes com muitas pesquisas, né, que eu acho que não estava acontecendo, mas eu considerei que seria um risco e a gente acabou trazendo isso para dentro de casa. Então, esse é o primeiro time. O segundo time é o time de CX Design, que hoje são 2 pessoas. O time de CX Design tem alguns projetos maiores, estratégicos, já mapeados ao longo do ano e projetos de melhoria contínua que nascem a cada mês do nosso ritual estratégico, que é como a gente chama o nosso outer loop, né? Então, todo mês a gente tem uma reunião com a diretoria que a gente traz os insights do último mês e apresenta, ó, esse daqui é um tema que consideramos que precisamos trabalhar. Concordamos? Sim. Então, passa para o time de melhoria contínua que engaja as pessoas das diferentes áreas, conforme a necessidade, para trabalhar esse projeto. Legal. E o terceiro pilar é CX Transformation, que é uma pessoa cuidando de tudo relacionado à cultura e comunicação. Então, como que a gente tira a cultura de centralidade do cliente do papel? Muito legal. E esse terceiro pilar é super importante, né? Muito. Porque a gente pode ter os outros 2 funcionando super bem, mas se não tiver a cultura e o pessoal ali envolvido, não vai para frente, né? 100%. Muito legal. E você já falou um pouquinho dos arquitetos, agora eu queria entender um pouquinho quais são os clientes de vocês, né? Para dar luz a isso para a gente, por favor. O nosso principal cliente é o arquiteto. A gente chama de especificadores porque especificadores engloba arquitetos, engenheiros, mais todos os profissionais dessa área. Hoje, mais de 80% dos nossos negócios da Porto Belo Shop são por intermédio de um especificador. Então, de fato, eles têm uma relevância muito grande no nosso negócio. Foi o público que a gente acabou focando desde o início, muito antes de eu entrar. Tem um relacionamento super forte com essa turma toda. Então, esse número 1. Mas eu digo, 80% são especificadores, mas depois do especificador tem o cliente final, né? Então, Exato. no fim do dia, 100% dos nossos negócios são com o cliente final. E esse foi também um dos desafios que eu acabei puxando desde que eu entrei, porque a dor do especificador é diferente da dor do cliente final, né? Então, a gente queria dar mais luz para isso, mais peso para isso também. Então, esses são 2 dos públicos que a gente está trabalhando hoje, nossas pesquisas de NPS, a gente trabalha NPS de relacionamento e NPS transacional. E agora a gente lançou um programa que é o franqueado no centro também. Legal. Então, obviamente, sempre se trabalhou esse relacionamento, né, essa parceria de negócio, que são os nossos franqueados, mas agora a gente está implementando da mesma forma que a gente tem as pesquisas com clientes especificadores, os mesmos processos, rituais, com os franqueados, para a gente... Eu digo que são os 3 pilares, né? O ouvir, aprender e agir, né? Porque só receber o feedback não nos ajuda, né? Como que a gente transforma esses dados em insights e como que a gente tem ações para trabalhar as oportunidades. Muito legal. Então, as métricas que vocês utilizam lá, NPS relacional e transacional, tem algum outro indicador? A gente usa CSAT também, tá. Então, em atributos específicos. Legal. E a gente tem outras pesquisas e outros indicadores, né? Mas de CX, a gente acaba usando mais NPS e CSAT. E eu sempre brinco que eu gosto muito de NPS, gosto de CSAT, mas para mim o que mais importa não é a métrica em si, não é o número, né? É como que a gente trabalha com esses insights que estão chegando e, de fato, gera essa transformação, esse movimento contínuo no business. Exatamente isso que eu queria chegar. Como vocês fazem isso lá? Como vocês aterrissam todos esses insights valiosos? Você já explicou um pouquinho que vocês têm reuniões mensais com as diretorias, né? E como que é? A partir dessa reunião, como que isso desce? Vou começar de um pouquinho antes, Maravilha. Então, porque o nosso processo começa antes. Primeiro processo que a gente implementou na virada do ano, a gente já tinha o programa de NPS, mas na virada do ano a gente implementou o Qualtrics para nos ajudar e colocar essa estrutura no programa, Legal. né? Então, tratativa de detratores, hoje a gente descentralizou, então as lojas são responsáveis, o gerente da loja é responsável por contatar 100% dos especificadores ou clientes finais, né, detratores. Eles têm autonomia ali. Tem autonomia. Legal. Tudo pelo Qualtrics, né? A gente consegue acompanhar isso e a gente tem um
processo de escalação. Se então 48 horas eles não contatarem o detrator, passa para o gerente regional ou passa para o consultor de resultados e assim por diante. Legal. Então, quando a gente implementou o programa, a gente estava demorando 24 dias para fechar o loop ali com os nossos detratores. Agora a gente está em menos de 5 dias. Olha que Nossa legal. meta é 5 dias. Não para o primeiro contato, né? Mas Sim. para o fechamento da tratativa como um todo. Então, Maravilha. esse foi o primeiro processo que já acontecia, porém acontecia de uma forma desestruturada, né? Então, agora a gente tem muito mais visibilidade, né? Não vou nem dizer controle, porque a autonomia está com as lojas, né? Sim. Mas a gente tem o processo estruturado. Se tem algum problema que precisa escalar, agora tu consegue, manda direto para assistência técnica, enfim, para devoluções, para o que for, conforme for a necessidade. Que legal. Então, esse é o primeiro processo. O segundo, a gente chama de ritual operacional, que é o que as lojas fazem uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, de acordo com o tamanho da loja, que é compartilhar com toda a sua equipe, né, toda linha de frente, os insights que estão recebendo naquela loja e ver o que conseguem corrigir ali da rota, né? E também celebrar as coisas positivas, né? Porque eu tenho o privilégio de trabalhar com uma marca que tem um NPS de empresa de entretenimento, né? O nosso Olha só. NPS de atendimento é 90, nosso NPS de entrega tá 66, mês passado fechou 69, então a gente tem um NPS altíssimo, mas a gente quer trabalhar com excelência, né? A gente tem uma marca de luxo, a gente quer que a experiência seja de fato incrível em todos os pontos da jornada. Então, esse primeiro ritual é muito para reconhecer e ver de fato o que a gente consegue crescer das fortalezas, né? E o que a gente consegue corrigir. O que não consegue ser resolvido no plano da loja, a gente pede para que eles escalem para os seus consultores de resultado e gerentes regionais. E uma vez por mês, o meu time tem uma reunião com os regionais e também com os coordenadores de CDs para entender o que são grandes temas que estão pipocando por aí, que vocês precisam de ajuda para resolver, né? Então, aquela coisa, precisa mais verba, precisa um esforço adicional aqui e ali, e a gente escolhe junto, tá? Esse é o tema que a gente vai levar nesse ritual estratégico que a gente faz com a diretoria. Legal. Então, esse é o nosso fluxo, assim. Muito bacana mesmo. E aí é lógico que nessa reunião tem uma decisão ali de um modelo de prioridade, né, nas coisas que serão tocadas, tal, entra no roadmap ali de resolução, né, para levar para o mercado. É isso, né? É isso, é exatamente isso. A gente, claro que já tem a nossa estratégia, né, Claro. o nosso roadmap, os projetos para o ano, mas essa é uma decisão, esse é um projeto que eu preciso priorizar urgente, né? Então, tá latente ali, tá né? latente, é uma coisa que a gente sabe que precisa resolver. E uma coisa que a gente tenta fazer é cada vez mais já trazer outros dados, né? Então, conectar dados de voz do cliente com outros dados operacionais de negócio, o que for, para já chegar com a ideia um pouquinho mais redondinha ali. Beleza, é isso mesmo? Então, a gente já sai da reunião, quem são as pessoas que a gente vai engajar nesse projeto, e agora a gente até mudou um pouquinho o approach que a gente está fazendo para acelerar um pouquinho o nosso projeto de melhoria contínua, porque a gente acaba olhando e, obviamente, sempre que tu entra num projeto, surgem muitas outras coisas, né? Então, como que a gente prioriza quais são os quick wins ali que a gente precisa fazer para resolver esse projeto? A gente usa a metodologia do Double Diamond, né? Mas tu já chega acelerando algumas partes, né? Sim. Não vai fazer mais pesquisa ali, tu já está trazendo um monte de dados. Beleza, como que a gente acelera e corrige o ponto? Muito legal. Na sua palestra do All Summit, eu gostei bastante que você deu várias possibilidades para o pessoal escolher ali, né? As histórias e tudo mais. E gostei muito quando você falou de algumas mudanças simbólicas da Porto Belo Shop. E que uma que me chamou muito a atenção, eu sou muito visual, acho que principalmente quando a gente está falando com C-Level e tudo mais, quando você traz algo que é simples visualmente, mas que tem um significado muito grande, né? Isso facilita muito, né? Todo o processo, né? É uma forma de comunicar e articular com o pessoal, né? E eu vi que que chamou muita atenção foi o organograma organizacional de forma celular. Centrado no cliente. Centrado no cliente. E aí, assim, demonstrou para mim visualmente que uma coisa que a gente fala muito de cultura organizacional, tal, a questão dos silos, né? Então, você vê aqueles organogramas todos estruturados, às vezes as empresas nem têm, porque é tão complexo o negócio que é difícil fazer.
E eu percebi que isso me gerou uma sensação de, putz, cara, não tem silos e parece que o pessoal trabalha de uma forma bem integrada lá, né? Uhum. Como que é isso na prática, né? Porque visualmente, às vezes, isso pode ser um desejo que está Uhum. acontecendo, está num processo de evolução, ou não, é realmente uma prática de vocês e que vocês estão colocando aí, estão andando super bem nisso. Conta um pouco pra gente. Pô, a Porto Belo passou por uma grande transformação cultural e esse foi um dos marcos da gente, de fato, ter o organograma celular. Como que isso acontece na prática? A gente tem, inclusive, um mantra, né? O nosso mantra é: somos varejos centrados no cliente e orientados a dados. Todas as reuniões se fala esse mantra. Nosso CEO, sempre que ele fala o nosso mantra, fala de CX também. Então, Legal. acho que começa por aí, de ter a alta liderança engajada e sempre reforçando essa mensagem. A gente tem também alguns combinados. Um deles é: se é pelo cliente, sempre vale a pena, né? Todo Uhum. mundo se junta, aquela coisa de não passa a bola para o outro, sabe? Se então o cliente tá ligando de fora, pô, tô falando com a Porto Belo, né? Não vai dizer esse problema não é meu, não vou resolver. Então, como que a gente conecta? Uma das coisas que a gente tá trabalhando desde o ano passado é com base em OKRs, Tá. né? Então, eu tenho lá o meu OKR de experiência do cliente, que não é responsabilidade só minha. Então, eu tenho o time do comercial junto, eu tenho o time de logística, eu tenho algumas outras pessoas-chave que participam, de fato, dessa conversa. A gente revisa trimestralmente os nossos OKRs, toda a liderança participa disso e a gente vai calibrando, obviamente, fazendo ajustes conforme necessário. Semanalmente, cada grupo que cuida de um pilar, né, dos OKRs se reúne Tá. para discutir onde que a gente está frente às metas que a gente criou. Então, isso tem nos ajudado muito a olhar todos os pontos de uma forma ampla, né? Porque no fim Tá. do dia, uma coisa, um time impacta o outro, né? Do lado de CX, a gente também tem algumas iniciativas que ajudam nisso. Então, esse ano a gente fez uma certificação de CX básico, introdução ao CX, qual que é a sua responsabilidade em impactar o cliente, né? Ah, mas eu sou de back-office, eu não impacto. Não, tem tudo, tá relacionado ao cliente final, né, o especificador. A gente tem outra iniciativa que é o intercâmbio UX, que a gente conecta duplas Aham. de áreas diferentes para passarem ou uma manhã juntos ou uma tarde juntos para entender a realidade daquela Nossa, outra isso é pessoa. muito Então, legal. a gente começou, na verdade, no CX Day. A gente teve lá, a nossa gerente de comunicação estava no caminhão fazendo uma entrega, nosso gerente do digital estava sentado com uma das meninas de customer service. E assim a gente vai conectando e as últimas rodadas que a gente inclusive fez muito apoiada nos OKRs, para fazer muito intencionalmente, né, a formação dessas duplas. E isso Legal. tem nos ajudado muito a, de fato, tirar esse organograma celular do papel, assim. Então, claro que é uma transformação, né, é uma jornada, mas eu diria que a gente está fazendo um ótimo trabalho em fazer isso de fato acontecer, assim. Os times trabalham muito bem em conjunto hoje. É uma evolução, né? Eu acho isso que é o bonito também, porque tem um ponto de virada de chave, né? Mas a gente vai aprendendo também muito no Sem dúvida. processo, né? E essa aprendizagem organizacional é incrível quando todo mundo está disposto a seguir o mesmo objetivo, né? Muito Sem dúvida. legal. E quando a gente fala de principais desafios para implementar um programa de CX, né? Eu acho que você tem algumas experiências Uhum. boas aí para partilhar com a gente e principalmente em manter uma excelência no atendimento do cliente. Qual a dica que você daria? Tanto na questão, esses são os principais desafios e para Uhum. manter uma experiência excelente de atendimento ao cliente ou experiência do cliente mesmo, essas são as dicas. Eu acho que o primeiro deles é relacionamento. Pra gente, eu sempre trago muito, não se faz CX só dentro de um time, né? A gente depende muito de outras áreas. A gente usa lá na Porto Belo o hashtag Somos Todos CX. Então, a gente bate muito nessa tecla, a gente busca se tornar relevante para as outras áreas, para, de fato, conseguir criar uma parceria e trabalhar em conjunto, né? Eu acho que Uhum. é muito ruim quando CX se torna aquele vilão, assim, que tá só lá dizendo tu tá fazendo errado, olha o que estão falando. Não, esse é o feedback,
o que nós podemos fazer para corrigir isso, né? Então, como Sim. que a gente, de fato, cria essa conexão e faz isso de uma forma muito genuína, assim, porque se os outros times não compram a ideia, não veem valor disso, tu vai estar sempre lá correndo, batendo na porta e dando de cara na porta, né? Então, eu acredito muito nisso de fato, criar relacionamentos e ter a alta liderança engajada, né? E na Porto Belo Shop eu tive muita sorte de já ter isso até antes da minha chegada, eles já eram muito comprados nessa ideia, nessa necessidade, assim, então não tem uma fala do nosso CEO que ele não toca na importância da centralidade do cliente, toda a liderança realmente, genuinamente acredita nisso, né, e isso para mim faz toda a diferença. Mas por trás de tudo isso, eu acho que vem os processos, né, Uhum. dizer que somos centrados no cliente, legal, né, mas de fato somos centrados no cliente? A Exato. gente tem alguns princípios de CX lá que a gente criou para materializar o que é uma boa experiência, que é o simples e ágil, multissensorial e apaixonante. E eu sempre tento trazer que isso não é só a experiência que os consultores de loja têm que dar para os nossos clientes. Isso a gente também precisa construir para que eles consigam gerar uma boa experiência para os nossos clientes, né? Então, ter os processos certos, conseguir gerar essa autonomia na rede, realmente descomplicar tudo. E nem sempre isso é fácil, né? Não, não é nem É um onde pouco. o fácil sempre é o mais difícil de fazer, né? Qualquer Exato. empresa tem vários sistemas. Pô, como que a gente conecta tudo isso? E a gente tem oportunidades também. A gente está nessa jornada de tentar amarrar todas as pontas, assim, para que de fato a jornada seja 100% fluida. Muito legal. E na tua percepção, você teve um tempo fora do Brasil, voltou para o Brasil. O consumidor brasileiro, ele mudou muito desses últimos anos para cá? Eu acho que os consumidores, não sei nem se tem uma diferença tão grande entre o Brasil e o resto do mundo. Eu acho que em todos os lugares os consumidores estão cada vez mais exigentes, né? Tem muita concorrência, todo mundo quer ser bem atendido e tem muita clareza do que isso significa, né? Por mais que não consiga sempre externalizar, eu quero isso, eu quero aquilo, todo mundo sabe reconhecer quando a experiência não é legal, todo Exato. mundo super conectado, pega referências, é muito difícil alguém fazer uma compra significativa sem pegar referências, seja online, seja com amigos, né? E cada vez mais acho que as pessoas estão com menos paciência, digamos assim, né? Nossa atenção cada vez menos tu consegue te fixar em alguma coisa, né? Então, como que a gente consegue se conectar com as pessoas, né, num nível emocional e se tornar relevantes para eles? Para mim, é uma das principais mudanças, assim, que as marcas precisam cada vez mais trabalhar. E a gente também tem ido muito nessa direção. A gente, inclusive, lançou ontem para nossa comunidade aqui de franqueados, hoje vai ser anunciado para os especificadores. A gente está evoluindo o nosso programa de loyalty, né, que é o Mais Arquitetura, para a comunidade mais arquitetura. Então, Legal. como que a gente cria um maior engajamento com esse público de especificadores e arquitetos. Nossa, muito legal. E essa é uma das iniciativas, mas outras iniciativas que vocês. Há outras iniciativas que vocês veem para vocês tentarem responder essa mudança que cada vez está mais rápida do comportamento desse consumidor que está mais ansioso, né? Uhum. Tem as mídias aí que também com micro conteúdos, o pessoal não consegue se concentrar tanto, né? Exato. Como vocês se preparam para isso, assim? Eu acho que é muito realmente de criar essa conexão e gerar valor, seja para o cliente final, seja para o especificador, que obviamente Sim. significam coisas um pouco diferentes, né? E no fim do dia, conseguir gerar uma experiência que surpreenda, né? Porque fazer obra, tu pensa em fazer obra, tu já pensa, putz, vai dar uma dor de cabeça, né? Exato. Então, a gente tenta, de fato, que a gente consiga trabalhar essa jornada de uma forma positiva
e surpreenda, né? Porque não Sim, precisa ser uma dor de cabeça, né? Então, como que a gente trabalha os diferentes pontos da jornada para cada vez evoluir mais? A gente está trabalhando muito com tecnologia também para nos legal. ajudar nesse processo, novos canais, enfim, novas formas também da gente conseguir trabalhar os dados, ter uma visão 360 do cliente para que a jornada seja 100% bacana ali, né? E para mim a jornada ela tem que ser quase invisível, né? O cliente não tem nem que perceber que a gente está cuidando de todos os detalhes, né? Mas a gente conseguir ter atenção em pontos específicos para surpreender sempre. Nossa, muito legal. E aí, falando de mercado corporativo no geral, na tua visão como profissional aí que já tem atuado há um bom tempo com experiência do cliente, você acredita que o mercado corporativo ele está mais maduro em relação ao tema de experiência do cliente? Eu acho que as empresas e o mercado como um todo está evoluindo bastante, sim. Acho que alguns anos atrás tinha-se um pouco mais essa percepção que CX é uma coisa fluffy, né? Não tem Uhum, nada a ver com business, né? A gente estava aqui olhando os indicadores de negócio e do outro lado lá está o pessoal fazendo coisinhas legais para agradar o nosso cliente. E cada vez mais está diminuindo essa distância e CX de fato sendo reconhecido como um diferencial estratégico, o que de fato é, né? E exato. hoje na Portobello Shop a gente já consegue conectar o retorno de investimento que a gente tem. A gente viu que os nossos promotores, eles voltam 2,4 vezes mais que os nossos detratores, com um ticket médio 1,6 vezes maior. Ok. Então, a gente... E tem várias iniciativas, né? A gente olha muito as iniciativas pelo o retorno que eu tô tendo da iniciativa em si, né? Porque muitas vezes só relacionar com subir um ponto do NPS fica quase que vago, assim, né? Exato. Então a gente olha muito as iniciativas que surgiram através de CX, quanto que a gente está virando do ponteiro no negócio aqui do outro lado, assim. Então, acho que ainda é uma jornada, eu acho que a gente está talvez um pouquinho mais atrás que outros países, mas eu fico muito feliz de ter iniciativas como essa daqui, né? Da gente estar conversando sobre CX, a gente ter cada vez mais empresas criando áreas de CX, trabalhando as disciplinas de CX. Então, acho que a tendência é que a gente consiga evoluir cada vez mais. E um ponto que muito legal que você trouxe é essa visão de CX como parte realmente do negócio, que é, né? Uhum, uhum, Pra gente, isso é super real. E o profissional ele precisa de CX, ele precisa ter essa visão do negócio também, né? De perfeito. trazer esse retorno tanto das ações específicas, Uhum, mas no negócio inteiro. Então, uma coisa que a gente sempre vê na comunidade, a gente sempre fala também, é justamente isso. O profissional de CX ele tem que ser articulador, entender uhum, tal, né? Eu acho que uma das coisas que você mencionou aqui foi muito essa questão de articular muito bem, uhum, mas para você articular muito bem, você tem que entender muito bem o cenário. sem E o dúvida. cenário não só interno, mas principalmente de negócio, de Uhum, número ali para se tornar relevante, né? sem dúvida, sem dúvida. Muito bom. E agora, ó, você viu como passa rápido? Passa muito rápido. Para mim, eu ficaria aqui o dia inteiro conversando. Mas para a gente finalizar aqui, que eu sei que você tá com a agenda aí corrida, tem os Vários eventos eventos. tal, vários eventos bons. Qual recado você deixaria para quem está na área de CX, para quem está nos ouvindo, que não é da área de CX, mas que gosta muito do tema, quer entender um pouco? Qual recado você deixaria para o pessoal? Primeiro recado, eu acho que é estude, né? Entenda de fato o que é CX, porque é um mundo muito amplo, né? Exato. Tem muitas coisas, é de fato uma disciplina, né? E eu brinco que a gente precisa aprender as regras para quebrar as regras, né? Eu sou muito fã de não tem um modelo único padrão. Aqui é isso aqui que eu vou fazer na empresa e vai dar certo, né? Ah, tem que usar a metodologia XPTO. Não, tu tem que conhecer a metodologia e saber como adaptar, por que adaptar, quando adaptar. Então, acho que está sempre acompanhando, né, as tendências do mercado. Pô, segue pessoas legais aí no LinkedIn, não necessariamente só pessoas de CX, né, Exato. porque CX mora em absolutamente tudo, né. Então tá sempre acompanhando, né, sempre se atualizando, mas principalmente não ter medo
de quebrar as regras, assim, se adequar à necessidade de onde você tiver, o que precisar ser feito naquele momento. Eu vou te dar um exemplo disso. Na estrutura da Porto Belo Shop, CX está dentro do digital, que eu nunca trabalhei dentro do digital. Já fui de estruturas mais variadas, já respondi para desde CEO, para até dentro de marketing, dentro de operações. E aqui, no nosso cenário, a gente entendeu, não, aqui faz sentido estar dentro do digital, Laura. Faz sentido? Pô, faz todo sentido, sabe? Então, não ter medo de fazer uma coisa que está um pouquinho fora do script, porque não é um padrãozinho, assim, não tem uma fórmula mágica, né? Cada empresa tem a sua realidade, né? Sem dúvida. Então, de negócio e tal, e tem que fazer muito sentido. É isso Muito aí. legal. Laura, redes sociais, não sei, LinkedIn, Instagram, o que você queira compartilhar, fica à vontade. Meu LinkedIn é LSICA, S-I-C-A. Podem me chamar lá. Eu acho que outra dica que eu acabei não falando é estar sempre aberto a aprender, né? Eu gosto muito de conversar sobre CX. Vou, inclusive, sair daqui, fazer um bench, aproveitar que eu estou em São Paulo. Boa. Então, eu acho que estar sempre aberto para aprender é uma característica que todos nós precisamos ter. Então, estou super aberta aí para bater um papo com quem quiser conversar sobre CX. Show de bola. E isso é o que a gente, assim, gosta muito da comunidade. E a comunidade foi criada nesse sentido de ter o aprendizado colaborativo, fazer network. Bench é super importante, Muito. né? E não só na tua área específica, mas em outras áreas também, para gerar insights e outras coisas, né? Muito legal. Laura, super obrigado pela presença, direto do Sul aqui para São Paulo, muito bom. E pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Só lembrando que toda quarta-feira, ao meio-dia, um novo episódio do ACXcast, tanto aqui no YouTube como também no Spotify, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.